Muito bem, pessoal. Então, boa noite para todos que estão aí, né? Hoje nós vamos entrevistar aqui o Gabriel Campolina, né? Também conhecido como primo, né? Também conhecido como meu primo. Na verdade, é primo da Andréia, mas aí vira primo meu também, né? E a Ingrid Diniz, né? Os dois saindo da condição de calouro, né? Saindo da condição de calouro e indo para a condição de veteranos, né? Então, eu vou começar pela senhorita, né? Senhorita. Casou ainda não, né, Ingrid? Ainda não, Não, né? Senhorita ainda, né? Vamos começar então pelas damas, né? A Ingrid foi aluna aí da turma do ano passado, né? E o Gabriel foi aluno da turma do ano retrasado, né? E a Ingrid, conta para nós aí, Ingrid, onde é que você está fazendo medicina e como é que estão suas impressões gerais aí do curso, como é que você está gostando, e tal, bem geral, para a gente depois vai aprofundando. beleza. Eu fiz dois vestibulares, que foi da Unifenas e das Ciências Médicas, e aí eu optei pela Unifenas, pelo método, porque, tipo assim, eu não sabia o que era o PBL, e aí eu fui procurar saber, e, tipo assim, eu acho que eu me enquadrava melhor no PBL do que no tradicional. E aí eu optei pela Unifenas, e, assim, gente, o que a gente acha de fazer medicina não é o que a gente achava. Tipo, tudo pode piorar, não é o que você acha. Assim, tudo piora. Concordo, concordo. Depois eu dar minha opinião sobre. E, assim, é muito estranho, tipo assim, porque todo mundo sabe. Tipo assim, nem todo mundo, né? Tipo, tem gente da minha turma que é bem mais velha. E, assim, a gente tem. A gente lá com 18 anos e tem um pessoal bem mais velho e a gente fica. É tipo, é diferente demais, tipo, do terceiro ano. Você tem, tipo, professores super carinhosos, não sei o quê. Aí você chega assim, o professor não sabe nem seu nome. Aí, sabe, tipo, as aulas é totalmente diferente. E, sei lá, mas, tipo assim, eu achava que eu não ia gostar tanto igual eu tô gostando. Sabe, tipo assim, fica muito mais interessante, muito mais do que todo mundo fala. E cada impressão também é individual, né? Vai, tipo, também do esforço de cada um, que também não é fácil, tipo assim, é muito tempo de dedicação, é muito, tipo assim, é uma responsabilidade muito grande, não é só fazer por fazer, porque tem, tipo assim, carrega com si uma responsabilidade da vida de alguém que tá nas suas mãos, e tipo assim, eu tô cansada, mas eu tenho que fazer o meu máximo ali, porque senão não vai ser o negócio, e a prova de residência nunca é fácil, então você tem que estar preparado também, né? É outro Enem. O Enem passa e vem outro daqui a um tempo. E você, Gabriel, conta para nós um pouquinho suas primeiras impressões aí. Bom, assim, igual a Ingrid falou, ela comentou aí que ela procurou Você saber tá, sobre o você que que tá em era. Itaúna, né? Eu tô em Itaúna, esqueci de falar, mas estou na Universidade Itaúna, aqui em Itaúna. É uma faculdade tradicional, o método de ensino é diferente da faculdade da Ingrid. E é muito isso que a Ingrid falou, a questão de se adaptar mesmo. Tem gente que gosta do PBL, igual o irmão do menino que mora comigo, ele tá também na Unifenas, e ele adora o PBL, ele se adaptou muito bem a esse método, e eu, por exemplo, particularmente, eu não gosto do PBL. Eu me adaptei melhor no ensino tradicional. Então vai de cada pessoa, isso Hum. é muito individual. Mas a minha, tipo, visão geral sobre o curso é isso que a Ingrid falou. É muito diferente do que eu acho que quando Ingrid principalmente deve ter deve ter acompanhado isso também, porque quando a gente fala que quer, quando a gente decide mesmo, dá o veredito final que a gente quer medicina, a gente direciona os nossos conteúdos de Instagram, de TikTok, voltado para isso. E a galera, esses influencers, né, esses que tem esses medigrams, né, que hoje em dia tá muito famoso aí, mostram um lado da medicina que depois que eu entrei, eu vi que não é
a realidade. Medicina não é só postar foto de jaleco, vestir uma luva e falar que faz medicina. Medicina é muito mais que isso. Então, eu entrei com esse pensamento, claro, mas é uma idealização que o pessoal cria em fazer medicina. E não é só isso. Então, eu acho muito interessante o pessoal que quer, que está decidindo, e, inclusive incentivo muito, porque é um curso lindo, é maravilhoso, assim. Ainda está muito teórico, mas que entre com essa consciência, sabe? De que é puxado, igual a Ingrid falou, quando você pensa, tende a piorar. Então, é assim, é muito gratificante o curso, assim, mas não é fácil, não. Então, vem cá, já que vocês adiantaram a história do tradicional e do PBL, né? Vamos explicar para quem não sabe como é que é uma coisa e como é que é outra, né? Então, o Gabriel está num curso tradicional, né? Então, como é que funciona mais ou menos a sua grade de matéria? Você vai ter o básico agora, depois você vai aprofundando nas áreas. Conta aí para Isso. o pessoal. Basicamente, o meu curso, ele é dividido em três etapas, vamos dizer assim. Os 2 primeiros anos é conhecido como ciclo básico. Os outros 2 anos do meio, vamos dizer assim, é conhecido como ciclo clínico. E os 2 últimos anos é o internato. Os 2 primeiros anos, a gente tem basicamente as matérias mais teóricas possíveis. Anatomia, a gente tem anatomia 1 e 2 aqui em Teórico-práticas, Itaúna. né? Teórico-práticas, claro, igual a gente tem Teórico-práticas. laboratório de anatomia, enfim, a gente tem tudo, mas é aquela base É a teórica que a gente vai pegar nesse fundamentação, início. né? A fundamentação, exatamente. Agora, no primeiro período, que eu posso falar que eu tive, né? Inclusive, igual você falou, passando para veterano já, inclusive hoje foi o último dia com uma professora nossa lá, muito querida. A ficha ainda não caiu, que eu já estou indo ser veterano. Mas eu tenho as disciplinas de anatomia, citologia, histologia. Então, são disciplinas mais teóricas, assim, anatomia 1. Então, assim, são disciplinas mais teóricas mesmo. No ciclo clínico, a gente começa a ter um contato com o paciente. A gente. Deixa eu te cortando aqui só para Pode cortar à orientar vontade. os meninos a entenderem. Quer dizer, praticamente o ciclo básico é uma transição, né? Você está vivenciando um pezinho no teórico do ensino médio, né? Mas com um nível de aprofundamento e de informação muito maior, né? E que você já tem uma Muito. noção de que para que lado que a coisa está indo, né? Quando você Uhum. está estudando um processo celular, você já está com outro olho nesse processo celular, né? Total, total. Que não é a mitocôndria, não, você já tem um outro olho, né? Da Uhum. influência que aquilo tem no organismo, na saúde do indivíduo, né? Eu imagino que nas aulas deve ser dado um monte de exemplo, né? Muito, muito caso Dessas clínico, muito coisas, mesmo. né? Muita aplicação. Uhum. É isso? Bom, aí vai lá, então Uhum. continua. Aí você vai para o ciclo clínico. Isso. Aí a gente tem um ciclo clínico, que é essa etapa do meio, que a gente tem o primeiro contato com o paciente, a gente vai para a UBS, a gente pode acompanhar médicos, tem os professores que são médicos que oferecem, né, para a gente acompanhar e tudo, então é muito bom. Mas é esse primeiro contato assim com o paciente mesmo, com clínica, aí entra as matérias mais práticas mesmo, né? É, Enfim, mas tem uma parte assim que a anatomia, a anatomia 1, 2, enfim, ela estuda, vamos dizer que o corpo saudável, vamos dizer assim. E no ciclo clínico, a gente começa a entender as doenças, a gente vai entender o corpo não saudável, vamos dizer assim. Patologia. Então, as patologias. Aí é onde entra a disciplina de patologia, enfim. Isso no ciclo clínico. E, fechando os 4 anos, né? A gente entra no quinto com o internato. E o internato a gente não fica mais aqui no caso da minha universidade, que é a Universidade de Itaúna, a gente não fica mais aqui em Itaúna, a gente vai ou para Santa Casa, aí em BH, ou a gente vai para um hospital aqui em Divinópolis, que chama Hospital São João de Deus, inclusive um hospital muito bom. E a gente fica só tendo
a gente fica dando plantão, literalmente, acompanhando um preceptor, mas a gente roda em praticamente todas as áreas da medicina. Então, lá no internato, a gente vai rodar em GO, ginecologia e obstetrícia, para quem não sabe, a gente roda em cardiologia, a gente roda em clínica médica, a gente roda em urgência e emergência. Então, a gente dá vamos dizer, um geral, assim, nas áreas da medicina, pediatria, enfim, entre outras muitas áreas aí que a gente tem para seguir. Mas basicamente o curso é isso, é dividido em essas três etapas, e essas três etapas com seus objetivos. E na parte clínica você tem essas disciplinas, né? De Isso. pediatria, GO, tá certo? Uhum, Você já tem essa noção já na parte clínica, uhum, é isso? Depois uhum. você entrar no internato, Isso. né? Está chamando de internato Exatamente. aí, nessa parte mais profissional, vamos dizer assim, né? Isso. Mais profissional. Mas desde a hora que coloca um jaleco, né? Eu vi umas fotos da Ingrid esses dias, indo Ingrid já tá numa, médica já, tá numa acompanhando o plantão. UBS, né? Assim coloca um jaleco, já chega um do lado e pergunta, doutora, não é isso aí, Ingrid? É Acontece. desse jeito, né? Conta pro pessoal, então, como é que é o PBL, então, para o pessoal entender. Ó, o meu é um pouquinho diferente, mas a divisão é igualzinha, do clínico, do básico, do clínico e do internato. Só que as minhas aulas são mais divididas. E eu vou dar um exemplo do meu dia a dia, só para ter noção das minhas matérias e do contato. É igual, na sexta, eu vou para o posto de saúde, de 15 em 15 dias. Numa sexta, eu vejo aqui na faculdade aula teórica sobre algum componente do SUS, alguma coisa que a gente vai abordar lá no posto. E no posto, a gente não fica no posto. A gente faz visitas e o pessoal que a médica lá do posto acompanha, a gente vai nessas casas e a gente aborda a matéria que a gente viu na aula teórica, a gente aborda. Tipo assim, a gente estava vendo todas as regulamentações do SUS, aí a gente tipo, tinha que perguntar para a paciente como que ela teve o contato com o SUS, quando que tinha o posto é, lá na região, se ela teve o acesso de saúde quando ela era criança, sabe? Então é uma, tipo assim, a gente não faz tanta coisa, mas acaba que o que a gente vê ali na teoria, a gente acaba colocando na prática. E eu tenho, igual na aula de anatomia, a gente também tem laboratório de anatomia. Eu não tenho citologia, eu tenho só histologia, anato e histologia, e acaba que eu já vejo um pouco de patologia junto, porque os 2 dias da semana é direcionado para casos clínicos com patologia. E aí, para a gente entender a patologia, a gente tem que pegar o livro de fisiologia, o professor não explica, você tem que pegar o livro, estudar tudo, você tem um tempo dedicado para isso, e aí você tem que estudar toda a fisiologia como se fosse uma pessoa normal, para você entender o caso, para você entender o porquê daquela patologia. E aí a gente tem a discussão do caso um dia depois. Aí você tem que discutir, aí tem um grupinho que é mais seleto, aí divide em poucas pessoas, aí tem, tipo assim, né? Tem alguns problemas, porque nem sempre seus tutores são médicos. Aí tem alguns tutores que ficam muito baseados no livro, os outros já são mais baseados, tipo assim, mais na prática, de tipo assim, ah, não, mas o que vocês mais vão precisar saber no dia a dia do médico é tal parte. Então tem um pouco de divergência nessas partes, assim. Mas aí a gente sempre tem muito caso clínico, 2 por semana, e eu tenho aula de TH, que é treinamento de habilidade. E aí o período é dividido em 4 blocos. Aí eu já tive homeostasia, hemorragia de choque, oligúria e agora a espineia. Aí no hemorragia de choque, que seria como se fosse sistema circulatório. A gente aprendeu na aula de TH ressuscitação, aí no dispneia a gente aprendeu a olhar raio-x. Então acaba que a gente já vai vendo coisas que ajudam como se fosse a gente faz o básico, mas muito atrelado ao clínico, sabe? E acaba que meus professores também chamam para cirurgia, para acompanhar. Então a gente tem muita oportunidade também de já participar de paramentação cirúrgica, que são aulas que a gente vai ter bem depois, mas acaba que a gente já tem esse contato de
já ter aquela intimidade e já acompanhar, assim. Muito Que é bem, basicamente isso. muito bem. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí para os meninos aí, questão de preparação, né? Preparação para fazer o Vestibular. vestibular aí e tal, né? Porque esses dois são casos assim muito interessantes, né? Esses dois são casos muito interessantes. São aqueles casos que a gente descobre que vai fazer medicina, faltando alguns meses para o Enem para o vestibular, 47 do segundo né? tempo, né, Alan? Exatamente por causa disso que a gente está fazendo agora esse trabalho aí, né, desde os meninos do primeiro ano, né, para saber o que que é medicina e pôr a cara, né, quer dizer, põe a cara, igual o Gabriel falou e a Ingrid também falaram, é, a, a profissão médica é uma profissão de muitíssima responsabilidade, né? Muitíssima responsabilidade. Quanto mais cedo, então, você souber que você quer, né, aquilo ali, e comunicar isso, né, que você quer aquilo ali, eu acho que isso ajuda também a desenvolver mais ainda essa questão da responsabilidade, né? Porque lá dentro, conforme os dois falaram, o bicho pega, né? O bicho pega e tem vários aspectos, né? Tem vários aspectos, tá? Tem ninguém para te socorrer. Tem Tem não. pouca gente para ajudar, né? Tem pouca gente para É ajudar. você, o livro, o artigo que você tem. É, é É desse isso. jeito, desse jeito, né? Mas então, em termos de preparação, Ingrid, como é que você preparou? Normal? Você dedicou mais alguma coisa? O que foi? Assim, Como é que foi sua a preparação? minha vida é meio complicada, né? Porque o meu foco era USP e não era medicina. Aí, não sei o que aconteceu, a chavinha virou e desde o início do ano eu já estava focada em matemática, porque é a área que eu sempre tive dificuldade. Então, eu sabia que na área de humanas, facilidade, biologia, física e química, o meu problema era matemática da situação, então eu já identifiquei minha dificuldade no terceiro ano, era matemática. Então eu fazia aula à parte de matemática, ia nas monitorias, me dedicava todo dia a fazer questões. E aí meu foco era matemática. E as outras matérias, como a gente tinha muita aula teórica, às vezes, até na aula teórica, eu ficava fazendo questões, porque eu acho que eu assimilava muito mais por questões, porque acaba que você descobre dificuldade que você, talvez na aula teórica você não achava, e na questão você acha dificuldade. E aí eu ia pegar a prova antiga, né? Porque não é só fazer os Enems antigos, os vestibulares antigos de alguns locais, às vezes são bem similares ao Enem também. E pegar o vestibular do lugar que você quer fazer também, que às vezes a pessoa não quer Enem, às vezes a pessoa quer algum outro vestibular. E tem os vestibulares seriados também, né? Caso alguém do primeiro ano pegar e fazer questões. O negócio é que eu gostava muito de questões, né? Eu achava que, tipo assim, o meu ensino médio foi muito teórico, então a teoria dominava. Agora era fazer, treinar mesmo. E aí eu gostava demais de questões, até porque os simulados são muito pesados, né? Então, você ter o domínio de fazer questões todo dia ajuda demais no simular. O tempo, você saber o nível de dificuldade da questão, tem outros fatores que no dia é muito mais importante do que às vezes você saber tudo e não acerta tudo e as questões difíceis vão lá em cima, o que o terrível você nunca dá para saber. Então, você tem que dominar também algumas estratégias para acabar não caindo, né? Correto. Realmente a resolução de questões é fundamental, né? Porque quando cai uma questão parecida, cai um raciocínio parecido, né? Ajuda sobremaneira, né? É muito importante. Bom, Gabriel é o seguinte, Gabriel, terceiro ano, estava muito doido, né?
Gabriel estava muito doido no terceiro ano, resolveu fazer medicina aos 48 do segundo tempo, né? Sempre me falou que queria medicina veterinária. A gente discutia até onde é que ele ia fazer estágio, não sei o quê, e parará, parará. De repente, ele me aparece querendo medicina no final do ano. Bom, a gente sabia que não ia dar, né? E era Uhum. muito complicado, né? Era muito complicado. Ele não teve uma atenção, né, voltada para isso o ano inteiro, e ele sabe muito bem disso, né? Uhum. Aí ele veio conversar comigo no final do ano e tudo, no começo do outro ano, né, Gabriel? Foi. Que Quando eu saiu a nota achava do que ele Enem. devia fazer, né? Que eu achava que ele devia fazer, cursinho, ouvinte, tarará, tarará. E eu sugeri ele uma estratégia, né? E ele pegou essa estratégia com, com unhas e dentes, né? Ele Melhor pegou essa coisa que eu fiz na minha estratégia com vida. unhas e dentes. Eu queria que ele falasse um pouquinho dessa estratégia aí para vocês, né? Bom, primeiramente eu vou contar contando uma historinha pra vocês. Que foi o motivo pelo qual acho que Ramon tá, o objetivo dele com a gente aqui é esse, que é sobre identificar esses alunos que querem medicina o quanto antes. A importância disso. E independente de tudo, gente, é uma frasezinha meio motivacional, meio papo cabeça agora, mas não deixem de acreditar em vocês. Eu toda vida eu sempre eu conto isso, minha mãe fica falando hoje, né, que eu tô fazendo medicina. Ela fala: "Nossa, Gabriel sempre brincava, ele pegava, uma vez a minha mãe chegou lá em casa, eu tava com o menino pequeno, né? Eu tava com a agulha e injeção na mão brincando lá em casa". Então é assim, eu sempre quis medicina, eu sempre gostei. E só que por que fui crescendo e tudo, deixei de acreditar em mim mesmo. Eu me julgava incapaz, falava que eu não ia conseguir, porque era um curso muito difícil, era muito concorrido, então eu me julguei muito incapaz. E foi onde eu eh, tentei suprir essa incapacidade na medicina veterinária. Então, comecei a partir do nono, primeiro ano ali, eu comecei a colocar na minha cabeça que eu queria veterinária. E tanto é que Ramon fala, Ramon só conhece esse meu lado da veterinária. Eu sempre falei, sempre bati na tecla e sempre falei, não, quero veterinária, quero veterinária. E no 45 do segundo tempo, do terceiro ano, eu falei, cara, eu vou seguir meu sonho, independente do que seja, eu vou seguir meu sonho, vou fazer medicina e é isso. Então, um recadinho que eu queria passar aqui é que para não deixar tipo de acreditar em vocês, sempre acredite em vocês. Mas aí, enfim, não deu no terceiro ano. Fui perguntei Ramon, igual ele já contou, ele já adiantou. Um conhecido dele aí de BH e eu peguei essa estratégia que foi literalmente baseada em questões. O Jax, que é o conhecido do Ramon, que eu fiz a mentoria com ele, eu paguei uma mentoria com ele no início do ano e ele meio que fez um compilado vamos dizer, dos cursos online que tem aí na internet. Não sei se é do conhecimento de vocês, mas muitos professores do Bernoulli, muito famosos, inclusive, a Tati e a Luana de Química, o Alisson de Matemática, muito, professores muito famosos, fizeram cursinhos, vamos dizer assim, intensivos online, com aulas gravadas. Cada um tem o seu separado. Igual o Alisson é o Matemática Online, o da Química da Tati da Luana é o Química Online, o do Jax é o Física Online. Então, cada um tem o seu cursinho separado, com todas as aulas do conteúdo do Enem, dividido em aulas e questões. Você faz em módulo. Todo dia você assiste. Ah, então tem lá no seu cronograma. Você assiste aula X, Y, Z e vai fazer questão 50 a 75, vamos dizer assim. As questões sobre as aulas, levando aquele método de aula dada, aula estudada, aquilo ali. Então a gente sempre tinha uma aula e a gente reforçava a aula com questões. Então, já que ele fez um compilado desses cursinhos, vamos dizer assim, e montou um cursinho geral online. Então era tudo gravado. Eu assistia, ele montou um cronograma para mim individual. Assim, ele pegou a minha rotina e falou: Ah, tá, o que que você tem mais dificuldade? Então ele montou uma coisa individual para mim. E era isso mesmo que eu falei. Eu assistia às aulas, eu tinha um cronograma de segunda a sexta. E ele falava, ó, segunda-feira, não esqueço disso, era segunda-feira de manhã e eu estudava todas as aulas de matemática, assistia todas as aulas e à tarde eu só fazia questão, não esqueço disso, toda segunda-feira. E isso no,
o início até mais ou menos agosto, eu fiz 2 vezes na semana e depois de agosto eu fiz 3 vezes na semana matemática. Foi o que eu dei mais enfoque, que querendo ou não, não adianta a gente ser hipócrita, mas é a única matéria que você tem chance de tirar 1.000 no Enem. Então a não ser a redação. Então é uma matéria de muita importância. Então, querendo ou não, a gente tem que dar mais importância, sim. Mas basicamente foi isso. A minha preparação eu comecei em fevereiro a estudar. Assim que saiu a nota do Enem, eu já mandei mensagem para Ramon. No outro dia eu já estava com todos os contatos já, que ele já tinha me passado a planilha. Comecei em fevereiro, não parei em julho. Fui bem intenso, assim. Inclusive, recomendo começar antes um pouco, porque eu falo, mas costumo brincar aqui com meus amigos aqui da faculdade que se eu continuasse, se eu fizesse mais um ano, eu ia passar, eu tinha certeza. Mas por questões pessoais, eu não quis continuar. Mas, inclusive, recomendo, gente, façam questões. Façam questões. Questões assim, o método principal, eu acho, assim, que se você quer se dar bem no Enem, é fazer questões. O Gabriel, eu converso muito com o Jacques, né? O Jacques você começou xingando o Gabriel porque estava começando em fevereiro, porque o Jacques, assim, ele parte Se do dependesse princípio dele, né? que você fez a prova do Enem em novembro, dezembro você já começa. É ele, meu filho, dezembro, novembro, depois do dia do Enem, Ele você é já tá quanto mais estudando. cedo você começar, melhor, né? Ele é um cara, assim, muito, muito engraçado nesse aspecto. E rasga mesmo, né? Fala o que tem que falar, né, Fala Gabriel? na cara, fala na Ele fala o cara. que tem que falar. Mas eu estava muito feliz com você, né? Conversava muito com ele, assim, e tal. Uhum. Eu acho que ele não deixa transparecer muito também quando está muito feliz também, não, É. para não dar problema, né? Mas eu falava assim, que, pô, você tinha terminado, eu acho que o conteúdo de matemática em agosto, né? Os outros conteúdos já estava tudo fechando ali em agosto, que você ia ter setembro e outubro inteiro para ficar fazendo simulado exercício, simulado exercício, simulado exercício, né? Então, assim, a gente sabia que tinha sido uma mudança muito radical, né? Tinha sido uma Uhum. mudança muito radical. E eu acho que está te ajudando aí, né? Nossa Senhora! Que Ô, gente, vocês não têm noção tanto que você isso me pegou um ajuda, não. ritmo de estudo que você não tinha, né? Não tinha, gente, não tinha. Era uma coisa que, assim, eu sentava na cadeira para estudar, ficava 2 horas estudando, eu já começava a voar, olhava para o lado, olhava para um outro, tomava uma água, o mosquito passava, eu acompanhava. Então, assim, é um ritmo de estudo que eu peguei, assim, absurdo. Eu cheguei a estudar 8 horas a 10 horas por dia, eu estudava. Então, e não vem ficar, tipo assim, igual a galera, quando eu falo isso, todo mundo fica, que? Você estava 8, 10 horas? Não, gente, é tudo. Nada é impossível. Eu falo que se aquele velho famoso ditado, se eu conseguir, eu tenho certeza que vocês conseguem. Porque Mas só um detalhe, você vai. peraí, só um detalhe. Pode Você está falar. somando aí a aula teórica que você assistia de manhã e o exercício que você fazia à tarde. Entendeu? Porque quando a gente fala assim, estudar 8 horas por dia, né? 8, 10 horas. O caso da medicina, Não, não. acho que assim, 8 horas resolve a vida de qualquer um. O Uhum, caso da medicina talvez precisa mais, 9, uhum, 10, né? Então é o seguinte, só de manhã você já tem 5. uhum, Só de manhã você já tem 5, né? uhum. Porque tem gente que acha que quando a gente fala estuda 10 horas por dia, Acho que você vira é além noite. da escola. Não, aí é Não. impossível, aí é inviável, né? Uhum. Então você agarrava 4 horas de manhã, você agarrava mais umas 4 horas de tarde, mais alguma coisa, e vai, vai, vai. Então é isso. Agora, a importância muito grande, eu acho que você deve ter visto isso, né? É o foco na aula, né? O foco na Não. aula. Como você estava sozinho vendo a aula online, não conversa, não dispersa, ninguém chama a sua atenção. Você tem um foco muito mais voltado, né, para o que está acontecendo na aula. E isso é A sua única extremamente distração importante, é a né? sua mente, literalmente. Aproveitar a aula, né? Eu acho que isso é uma coisa Uhum, que todo mundo tem que aprender a fazer isso. Eu sei que alguns já sabem, né? Eu sei que alguns já sabem, mas aproveitar o máximo ali da aula, né? Tentar não Fazer o que você levar dá em dúvida para casa. casa, né? E na faculdade é a mesma história, né? Na faculdade, mesma coisa. pô, às vezes você tem 15 Mesma minutos só coisa. de explicação, o cara vai falar 15 minutos do pâncreas lá, pô, presta atenção, né? Porque aquele 15 minutos, pra você aprender aquele 15 minutos,
Às vezes no livro é E 1 hora, né? Às vezes no livro é uma uma hora é hora ou pouco. duas. Tô vendo Ingrid falando, né? Pai Natal até Pai Natal, né, Ingrid? Desse jeito. Marcou e Uma pronto. coisa que o Gabriel falou, e eu não tinha pensado, e é verdade, tipo assim, a gente sempre tenta negar, porque tem o estigma, né? É o curso mais difícil. Você é Aham. louca que você quer fazer isso? Como assim? Você não vai ter vida, você não vai, sabe? Tipo assim, todo mundo, tipo assim, um vai te motivar, o resto todo mundo vai falar que você é louca, que não sei o quê, e aí acaba que a gente vai falar, ah, mas eu gosto disso também. Aí acaba que a gente vai postergando uma coisa que a gente queria e que a gente já podia estar na cabeça e dedicando, ó, há muito tempo, e a gente Uhum. acaba que vai muito pelos outros e acaba que a gente não confia no nosso potencial, né? A gente só fica assim, ah, não sei se vai dar, ah, vou escolher outro curso porque eu não quero tentar de novo. É sempre, é muito difícil, né? Não tem como. É difícil. Só que tem que tentar, né? Também não tem jeito. Ninguém vai tentar por você também. E uma perguntinha para Ingrid, bem particular, assim, certo? Bem particular, certo? Namoro atrapalhou, Ingrid? Não, você acredita? Acredito, sei disso. Mas, Sei tipo disso. assim, É porque é possível, tá? é É possível, é possível. Isso possível. aí eu tenho visto muitas vezes. Você não é o primeiro exemplo, certo? O namoro tranquilo, o namoro bacana, o namoro sem confusão, ajuda. E Demais. eu via isso você com o Davi, eu via isso, né? Pessoas Não, tranquilas, assim, tinha as bobaginhas, brincadinhas, mas a gente sabe que era coisa para inglês ver, né? Mas é importante, é uma pessoa para te apoiar, é uma pessoa para caminhar junto com você, mas a pessoa tem que entender, né? Agora, que é, namoro da guerra, né? Rússia e Ucrânia, aí não funciona, não, né? não. A Hamas e Israel não funciona, né? Porque a É, quantidade de ruído na cabeça é tão grande que. não. Mas é possível, viu, gente? Existe vida no terceiro ano, né? Existe vida no terceiro ano e existe vida na faculdade também, tá certo? Agora, é Existe. claro que o nível de comprometimento é importantíssimo, né? Mas eu sei que vocês são capazes, eu sei que vocês vão longe nesse negócio aí, isso aí eu tenho certeza. Mas é isso que você falou, Ramon. Tipo assim, vai muito da pessoa que você. E do foco da outra pessoa também, né? É. Porque não adianta ser, tipo assim, ser muito focado e a outra pessoa, tipo, não te entender. Porque não dá pra sair todo final de semana. Tem final de semana que você vai ter que sentar e estudar, né? Então a pessoa também acabava que o Davi me ajudava na matemática, né? Porque Jesus na causa comigo. E aí, tipo, a gente sentava para estudar, sabe? E aí hoje em dia, mesmo ele fazendo faculdade agora mesmo ele tá na aula, que a aula dele é à noite. Aí, tipo assim, eu sei mais ou menos, porque normalmente quando ele sai da aula eu já tô dormindo. Mas assim, quando eu acordo, ele ainda não acordou, mas sabe, tipo, durante o dia dá para conversar no WhatsApp sem atrapalhar, sabe? Mas você também tem que saber, tipo assim, não pode ser demais, sabe? Porque senão atrapalha e não pode ser de menos, porque também Tem que acaba. ter vida, né? Aí não dá, É. né? Não, aí ficar para titi também não é o caso, né? Nós estamos querendo, né? Uma última perguntinha minha aqui, deixa eu ver se o pessoal tem alguma pergunta, tá certo? A adaptação em Belo Horizonte, como é que foi? Ingrid, adaptação em Itaúna, como é que foi, Gabriel? Pode falar, Ingrid. Ou, quando o Enem saiu, porque eu já tinha feito matrícula, mas eu ainda tinha uma pequena esperança. Eu ainda tô na lista de Diamantina, sabe? Mas, assim, ainda tem, tipo, 60 pessoas na minha frente ainda. Então, acho que. Não sei, sabe? Tô lá. Enfim. Mas aí, quando o Enem saiu, aí foi a carta final. Não, vou mudar. E aí, meus pais concordaram de eu vir pra cá e tudo mais. Aí, a Júlia também veio, passou aqui. Aí os pais dela chamaram pra gente dividir o apartamento. Falei, beleza, já vou morar com alguém que eu já conheço.
já vou ter carona para voltar no final de semana, tá tudo certo. Beleza. Aí a gente resolveu mudar e tal. Aí a gente mora juntas agora. Só que, tipo assim, é difícil a convivência, gente. Tipo assim, você estudar com a pessoa, uma coisa, agora você morar com a pessoa é diferente. E, tipo assim, morar fora de casa é tipo assim, como assim? Eu que tenho que fazer tudo? Como assim a comida não fica pronta sozinha? Sabe? E, tipo assim, você tem que fazer tudo, tem que estudar, tem que fazer tudo e tem que dar tempo, entendeu? E aí, tirando essas coisas assim que eu não tinha hábito de fazer, e aí eu tive que fazer, e tem que encaixar na rotina. Assim, teve algumas coisas que deram muito erradas, mas você vai fazendo, você vai aprendendo e você vai acostumando também. E você vai ter que fazer novas amizades, né? E as amizades ajudam muito, assim, conhecer novas pessoas. Tipo assim, você decepciona com algumas pessoas, mas você conhece amizades boas, sabe? Tipo assim, amizades que querem estudar também, porque tem muita gente também que não quer nada com nada, sabe? Tá no Instagram, Só, né? só Tá naquele médico de Medigram que Instagram. o o Só. Gabriel Que falou, né? é impressionante, é só. E você fica assim, gente, pelo amor de Deus. Mas Caiu a enfim, né? ficha ainda não, né? Não caiu a ficha. Aí o negócio é fazer boas amizades. Amizades você pode contar com elas. E acaba que aqui no prédio tem muita gente que mora na faculdade. Então acaba que a gente reúne para estudar, reúne para fazer alguma coisa e sair daquela rotina também. Porque acaba que a gente fica muito sozinho, né? Tipo assim, eu não tenho os mesmos horários que ela. Então acaba que eu sempre tô em casa, quando eu não tô, ela tá, sabe? Então acaba que você fica sozinho. E quando, tipo assim, eu era acostumada a chegar em casa depois da aula tá na casa da minha avó, tá com a minha mãe. Então, assim, você fica sem aquele laço afetivo, assim, mesmo ligando todo dia, não é a mesma coisa. Então, é bom manter amizades também, porque você tem que lembrar que você também é humano, né? E a amizade também ajuda a estudar, às vezes você tem uma dúvida, às vezes você explicando para a pessoa, você aprende mais do que se estudando sozinho. E ter uma companhia ali no dia a dia é muito bom. E Mas depois você adaptação tem que me aqui. passar, depois você tem que me passar, pede a Júlia, e ela me Hum, dá um toque aí, que eu quero entrevistar ela depois também. Vamos, quem sabe ela vai junto com a Paula. A Paula ia viu? ser agora, mas a Paula tá toda atrapalhada de provas finais lá também. Ixi, Uma normal, loucura, uma loucura. Júlia, loucura. Júlia é brava. Mas depois você pede já para me dar um toque, tá? Pode deixar, vou falar com ela. E aí acaba que a Duda também tá aqui e a gente não se encontra, porque é mais fácil eu ver a Duda em Sete Lagoas do que eu ver a Duda aqui em BH. Porque no dia de semana não dá pra fazer nada. E aí é complicado essas coisas assim, mas eu acho a adaptação no geral muito boa, sabe? É bom pra gente crescer também, aprender a fazer as coisas, aprender a estudar, conhecer gente nova, ver que a faculdade, todo mundo, as meninas passam, as minhas vizinhas em Guarulhos, entender que, tipo assim, tem muita gente boa, mas tem muita gente que não é, tem professor que, assim, tá ali, não sei pra quê, mas você tem que deixar, né, aprender e, como se diz, entendeu aquele profissional, que também tem alguns profissionais, tipo assim, que é professores médicos, que você fala, como que é médico? Não É tem muito condição uma complicado, pessoa né? É dessa. muito complicado a questão de transmitir conhecimento. A pessoa às vezes tem uma habilidade enorme no trabalho, mas na hora de transmitir o conhecimento, ela Não, tem não dificuldade, né? e tipo assim, a gente valoriza muito o professor que é muito bom, porque tem alguns que, até como pessoa mesmo, sabe? Porque tem muita coisa de, tipo assim, é muita arrogância, sabe? Em algumas coisas. Não aceita as coisas, tipo assim, a gente não, sabe? Fica aquele clima, você não pode falar, mas a pessoa se acha melhor que todo mundo, sabe? Tem muita coisa assim, mas eu acho que você vai aprendendo também, né? É bom pra gente. Tava acostumado, tipo assim, qualquer problema, vai em Solange que resolve, entendeu?
Agora não é mais assim. Chora lá com o Ramonzinho, né? Tal. Chora com Ramon, entendeu? Chora com não sei o quê. Não. A coordenação, nem você tem que marcar horário. A coordenação só tem horário para o ano que vem. Aí já fica o caos que ninguém entende. Mas a adaptação tá sendo tranquila. E morar aqui, assim, né? Eu não saio muito aqui. Então, tirando essas partes, tudo tranquilo aqui. E nossa Itaúna, como é que é? Bom, assim, ah, não sei nem o que que falar, porque pra mim foi assim, foi uma das coisas mais doidas que aconteceu na minha vida. Eu sempre fui, mas juro, gente, é absurdo. Porque eu saí de Sete Lagoas, andava de carro pra baixo e pra cima, nunca tive que pegar um ônibus, comida, igual o Ingrid falou, era na boca, literalmente. Então, assim, roupa lavada passada no guarda-roupa. Então, era coisas assim que eu não tinha esse costume. Sempre tive consciência. Mas nunca tive o costume. Então, sempre me virei, adoro cozinhar, sempre me virei sozinho. Mas não era uma coisa que estava na minha rotina. Eu sempre tive tudo na mão. Então, quando eu mudei, eu cheguei numa cidade que eu nunca conheci, tipo, nunca vi, eu vim na cidade para fazer prova, pra você ter noção. Só isso, eu não conheci mais nada da cidade. Não conhecia literalmente ninguém da minha sala. Eu conheço duas meninas, inclusive, que estudaram aí no colégio também, que estão fazendo faculdade aqui, estão no segundo período. É, não conhecia ninguém da minha sala. Um pessoal totalmente novo. Uma mulher, eu entrei nessa aula, a mulher estava, uma segunda-feira, não esqueço disso. Embriologia, falando citotrofoblasto, embrioblasto, que vai diferenciar. Eu olhei para aquilo e falei assim, meu Deus, o que que eu tô Ei, fazendo aqui? fazendo aqui. É literalmente essa pergunta que a gente faz na nossa cabeça. O que que eu tô fazendo aqui? Eu li que eu saí da sala, a professora deu um intervalo, eu saí pra sala, saí da sala, liguei pra minha mãe e parei a chorar. Falei, mãe, o que que é isso? Não é isso que eu quero ir embora, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. E isso no intervalo, isso 10 horas da manhã, minha mãe trabalhando aqui, doida. Falei, mãe, não é isso que eu quero, não sei o quê. Minha casa, eu costumo brincar que minha casa era igual boteco. Minha casa entrava gente, saía gente o dia inteiro. Entra avó, sai vô, entra tia, sai tia, sai periquito, papagaio. Minha casa era muito cheia, eu sempre fui acostumado com casa cheia. Então eu cheguei aqui, entrei dentro de um apartamento, eu não via ninguém. Tem um menino que mora comigo, graças a Deus, a gente se dá muito bem. Ele é muito bonzinho, a nossa convivência, assim, a gente adaptou muito bem. E então, assim, graças a Deus, essa parte de convivência eu não tenho problema nenhum. Inclusive, é muito boa a nossa relação. Mas, querendo ou não, você tem uma hora que você não vai conviver o dia inteiro. Você vai ter que entrar pra dentro do quarto e estudar. Então, você vai sair, você não vai ver ninguém. Então, isso pra mim foi a morte. Eu cheguei aqui em tal e falei, meu Deus, não vou aguentar, não vou aguentar. E aguenta, gente, aguenta. O tempo vai passando, você vai aprendendo a lidar. Então, assim, é uma das coisas que hoje, se me perguntar, você voltaria para sua casa? Eu falava que eu voltaria se eu precisasse, porque se depender de mim, eu não volto. Porque é uma coisa assim, é muito bom para o nosso crescimento, é uma coisa assim, não é muito importante. Ingrid está vivendo isso também, então você sabe, o que eu tô falando, você está entendendo. Então é uma coisa assim, muito boa para o nosso crescimento. Enfim, adaptação na cidade em geral, aqui em Itaúna é um pouco menor, então é muito parecido aí com Sete Lagoas, inclusive até um pouco menor que Sete Lagoas. Mas é aquele climinha mesmo, o pessoal é muito solícito, isso ajuda demais as amizades, a questão das amizades. Você tem que se juntar com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. É aquilo, não adianta, porque tem gente lá, tem essas pessoas, eu achava que não existiam, mas tem essas pessoas que estão lá por interesse, as pessoas que estão lá por fazer. Faz porque, sei lá, porque seu pai quis que fez alguma coisa assim, e essas pessoas existem. Alguém vai entrar aqui? Mas, assim, então é essa questão de se juntar mesmo a essas pessoas boas. Porque não adianta eu ficar num boteco ali quarta-feira, encher a cara e. Oi! Oi! Não adianta Eu eu ia ficar falar. ali num boteco numa quarta-feira. No outro dia eu tenho que acordar às 5 horas, porque eu quero ir pra academia, eu tenho outros objetivos na vida. Então, é se juntar com pessoas que têm os mesmos objetivos que você. E eu acho que isso é muito importante. Mas, no mais, foi super tranquilo. Graças a Deus, não tô contando que eu tive muitos privilégios. Moro num puto apartamento. Moro assim, sabe? Então,
eu tive muitos privilégios. Vou de carona para a faculdade, não preciso pegar ônibus, peguei ônibus uma vez para ir. Então são privilégios que eu não tô levando em consideração que muita gente não tem. Mas no geral foi tranquilo a minha adaptação. Não foi nenhum bicho de sete cabeças, não. Tudo bem. Ô, pessoal, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Põe no chat aí, se tiver alguma pergunta, para eu passar aqui para eles. Um alô, Ô, uma Gabriel, pergunta. Oi. você usa Gaiton? Oi? Você usa Gaiton? Não, por quê? Você estuda fisiologia com o quê? Eu não tenho fisiologia. Vou ter fisiologia no terceiro Ainda período. não tem, não. Ah, As minhas Eu usava disciplinas. dois Guyton, o Ingrid. Eu usava dois Guyton. Na minha época tinha um Gaitin. Guyton é um autor, viu, gente, de fisiologia, tá? Fisiologia humana. Tinha um Gaitin, era um fininho, certo? Fininho assim, né? Tinha umas 300 páginas. Que eu lia uhum, antes da aula. Eu lia antes da aula. E eu tinha o Gaitão, que era o mais grosso, que eu lia depois da aula, né? Porque o meu curso era tradicional, né? Então, uhum. eu fazia isso. Era muito bom, funcionava muito bem, entendeu? Você pegar um livro mais simples e antes da aula você lê por ele, e depois da aula você pega um outro mais complicado. Mas eram os dois do Guyton, eram os dois do Guyton, era muito bom, funcionava muito bem. O Guyton deve estar o quê? Na milésima edição? Agora chama Ah, décima Guyton, terceira. agora chama Fisiologia Humana e Mecanismos das Doenças, não é isso? Não, Um é só negócio assim? fisiologia humana, o Gaiton. Não tem um subtítulo, não, porque tinha esse, Fisiologia Humana e Mecanismos das Doenças. Não, eu Eu uso a li era o décima Gaetal terceira. mesmo, era o Bitelo, da capa verde, enorme. Tinha o Entendi. Gannon também, a gente usava o Gannon também. Era o A Gannon gente e o Gaetal. usa Mário, Lopes, Gaiton, Silverton e só. Que agora vai mudar para E a anatomia, qual que vocês usam? Eu uso o Mori Nether. e Neter. Eu gosto do Qual? Nether. Néter? Neter e Mó. Ah, tá. Beleza. A gente usava. Mas você perguntou, Ingrid, fisiologia, eu acho que eu falei terceiro período, mas acho que eu vou ter semestre que vem, aqui é no segundo. Eu tenho, fala minhas disciplinas, anato, bioquímica, citologia, citologia barra histologia, mas é mais uma visão citológica da coisa. Uhum. Genética, habilidades profissionais, metodologia científica e embriologia. São as minhas disciplinas, são sete. Acho que eu falei Hum, todas. Tem- Mas acho que eu vou ter fisiologia semestre que vem. Temos duas perguntas aqui. legal. Uma do Gabriel Pontello, do segundo ano. Olá, tudo bem? Como que é o uso do inglês? Vocês estão usando o inglês já, lendo trabalhos? Como é que é? Como é que está o uso do inglês aí? Posso falar? Você quer falar, Ingrid? Pode falar, depois eu falo. Bom, para quem não sabe, inclusive, manda um beijo pra Júnia, Ramon. Júnia tá aí no colégio ainda, não tá? Assim, Mas o terror da minha vida era inglês. E ainda é. Eu não sei falar inglês, gente. Eu acho que eu não passaria fome porque eu sou desenrolado. Mas por falar inglês, eu não sei falar nada. Nada, nada, nada. Então é uma coisa que eu falei que assim que eu estabilizar aqui, eu vou entrar num curso, porque usa, gente. A maioria dos artigos que a gente tem é em inglês. Então, você, mesmo, sei lá, um artigo coreano, o artigo vai estar em inglês. Então você vai precisar, hoje você tem, né, você tem muitos mecanismos para você traduzir, mas a maioria é. Então, eu creio que não é uma necessidade, mas é um pezinho que você sai na frente de muitos aí. mas Então, eu assim, acho muito você não importante. fala inglês, mas já está lendo razoável. Já, não, dá para ler, sim, dá para ler. Dá para entender alguma coisinha ou outra. E também tem uns artigos que o linguajar é bem específico. Então, acho que por uma questão não é nem do inglês, é uma questão de conhecimento mesmo da medicina, que a gente não tem. É gene, não sei o É, quê, que faz não tem sei o uma quê. questão, bom, eu vou discordar de você, que eu acho que é uma necessidade. É uma Acho que é necessidade que mesmo. vai piorar. Vai Nossa. piorar, entendeu? Vai ser. Se bobear, daqui a pouco você vai ter aula em inglês.
Vai piorar. É. tá? Vai piorar, Ciências médicas, certo? se eu não me engano, tem a É. disciplina. Ah, lá na UFMG tem um professor, colega nosso lá, que é americano. Ele está aqui no Uhum. Brasil tem 20 anos, ele não fala português até hoje direito. Então, ele Aí. dá aula em porto-inglês, né? Então, a Bem gente, inglês. a gente no mestrado preferia que ele desse aula em inglês do que em português, certo? Agora, tem um detalhe, tá? Repara, trabalho coreano em inglês, trabalho japonês em inglês, trabalho chinês em inglês, é a melhor coisa que tem porque não tem gíria, não tem expressão É, idiomática, não tem nada. É aquele inglesinho básico, tá certo? é. Agora, Uhum. trabalho em inglês, Inglês é difícil. em inglês, trabalho americano em inglês, cruz credo, É difícil mesmo. né? Que aí expõe expressão idiomática, gíria, é um É. inferno na terra, né? É um inferno na terra. Mas e aí, o que que você usou o inglês já aí? Tá usando? Então, a gente tem uma matéria que é projeto em equipe, que a gente mexe com artigo científico, né? E aí a gente, para pesquisar, tem que ser as palavras-chave, tem que ser em inglês. As próprias regras, né? A BNT, Vancouver, é tipo, tudo, mas, tipo assim, teoricamente é tudo eles que organizam, até os artigos deles, tipo, são os mais importantes. Então, a gente tem que pesquisar por eles. E aí é aquela coisa, né? Fica aquele negócio. Tem que traduzir. Mas acabou que a gente nem usou muito assim, não, porque acabou que a gente. Mentira, teve que usar assim, porque a gente teve que fazer tabelas muito grandes para a gente, no final, fazer uma revisão narrativa. Então, precisava ler todos os artigos. E eu lembrei aqui também que eu fui fazer uma prova de uma liga e o artigo que eles mandaram era em inglês. E não tinha como traduzir o artigo, porque, como era de neuro e era um artigo de um americano, não tinha, tipo, você botava lá, aí o povo pediu, né, um artigo traduzido. Eles falaram que não tinha como, porque eram coisas bem específicas, você tinha que saber. E aí eles até mandaram, tipo, meio que um glossário da neurologia em inglês, só que, tipo assim, tudo em inglês para você entender mais ou menos o que que eles estavam te falando. Ou seja, tem que Realmente. saber, não tem jeito. Realmente. E vai piorar, viu? Vou avisando os senhores que vai piorar. Daí a pouco vocês vão estar gostando, tá certo? Daí a pouco vocês vão estar gostando. E é uma coisa maravilhosa isso, viu? É uma coisa maravilhosa. É muito diferente da minha época de faculdade. Na minha época de faculdade, eu tinha um professor. Na medicina, eu fiz 2 anos, né? Nunca tive, tá? Meus 2 anos de medicina. Eu não tive que ler nada em inglês. Só tive que ler quando, assim, você não tinha o livro em português disponível na biblioteca, eu tinha que pegar inglês ou espanhol. E se vira, certo? Por exemplo, Leninger, né, de bioquímica, Uhum. certo? Aí não tinha, o Leninger a UFMG tinha o quê? 100 livros do Leninger, certo? Tava tudo emprestado, né? Aí, aí eu tinha que pegar o Leninger em inglês, né? E me virar no Leninger em inglês. Mas assim, nunca nos 2 anos que eu fiz de medicina, nunca, tá? Tive que ler um trabalho em inglês, certo? Na biologia, eu tinha um professor que mandava muito a gente ler em inglês, certo? Mandava muito, professor de evolução mandava ler demais, certo? Mas eu vejo, e já comentei isso também, né? A importância de vocês estarem estudando trabalhos científicos em inglês, né? Porque vocês estão super atualizados, né? Vocês garantem que vocês vão estar super atualizados. E você criando gosto com isso, então, mesmo sua vida profissional depois, você vai ler review, você vai ler um monte de coisa, né? Vai assinar revista, né? E vai estar sempre super atualizado. Então, assim, existe uma diferença da formação médica, eu diria, né, antes dos anos 2000, tá? Que era focada no livro, era focada no livro. E hoje você tem muito uma formação médica focada no trabalho científico. E aí é a história da medicina baseada em evidência, medicina baseada em ciência. Então, isso é fundamental, né? Isso é fundamental. A outra entrevista que a gente fez foi com o Marcelo. Marcelo, vocês não conhecem, foi meu aluno também.
O Marcelo falou que já estava preparando trabalho científico para publicação, capítulo de livro, né? Porque vai avançando, vocês vão avançar nisso aí também, A gente vai publicar. né? Qualquer hora vocês estão preparando seus trabalhinhos científicos para publicação, né? Você já falou aí em prova de residência, né? Vai precisar, né? Vai precisar seus pontinhos aí, trabalhos publicados, não sei o quê, 14 pontos, hein, seminários, galera? congressos, né? É isso aí, gente. Isso aí não é fácil, não. É bacana. O João Nery, terceiro ano, está perguntando algum conselho específico para o pessoal do terceiro ano, além de estudar química orgânica uma hora por semana. Ai, ai. Era meia hora na minha época, hein, Já Amar? passou Agora já para aumentou uma, pra viu? Já uma. É. passou para uma. Já eles não estão estudando meia, já passou para uma. Mas acho que se fosse para elencar assim um conselho master mais importante, não sei o que vocês já fazem, mas é fazer questões. Eu lembro que no meu terceiro ano, Ingrid também comprou, não sei se você comprou, Ingrid, aqueles na Shopee. Ah, eu incentivando a Enem. pirataria aqui, né, gente? Não, É. Um pirataria livro. não. Paga imposto. Mas eu comprei na Shopee, todo mundo da minha turma comprou. Um livro com todos os Enems. Eu acho que o meu era desde 2011, 2012, sei lá. Com todos os Enems. Então, se vocês conseguirem achar, e é barato, sei lá, custa R$ 60, R$ 50, um livro desse. Com todos os Enems. Então, assim, zera esse livro, revira, volta, escreve. Fazer que simulado muito bom. Você tem simulado muito bom aí do Bernoulli, simulado SAS. Simulados muito bons. Poliedro também, alguns é muito bom. Tem uns que são mais ou menos, mas geralmente os do final do ano são bem bons também. Mas é fazer questões. Não deixem de fazer questões. Igual o Ingrid falou também no início, lembrei aqui que é muito importante não só fazer questão de Enem, tá, gente? Faz questão de vestibular também. Pega questão Gente, deixa eu dar FUVEST, uma Unicamp. pausazinha aqui. Eu acho que eu tranquei a patroa fora de casa. Peraí, deixa eu abrir lá para. Não, aí é problema. Peraí, é problema. Seria problema. Pronto, salvei a patroa lá. Eu tava de passar a chave na porta do apartamento, se você esquece, aí o outro fica travado lá de fora. Aconteceu isso comigo semana passada, eu fiquei trancado 2 horas da manhã. Ah, isso é bom, isso é muito bacana. E você Mas, concorda, Ingrid, esse negócio de resolver exercício e falar chega, terceiro ano? Ó, tenho duas coisas para falar do terceiro ano. Calma, respira. E se não der também, tenta de novo. Eu sei que falam que é o fim do mundo, que não sei o quê, mas o terceiro ano acaba, gente. Acaba. Você, tipo assim, você acha que nunca vai acabar, que você não vai ter vida. Calma. e voa, voa, Calma. gente. E voa. E quando chega na festa, você fica tipo assim: Meu Deus, como assim? Já passou tudo, já fiz Enem, já fiz tudo, já tô aqui, porque a formatura é só um assim, meu Deus, vai chegar? Aí quando chega, É tudo tipo muito assim, hipotético, né? então assim, calma, respira que o terceiro ano vai passar. Façam a melhor escolha que você puder fazer de curso, porque te contar um negócio, depois não adianta você falar, fulano da minha sala, depois ninguém tá nem aí pra você, tá? Então assim, faça o que você tem vontade. E façam questões, igual o Gabriel falou. É a melhor alternativa que vocês, tipo assim, que eu usei para estudar e que todo mundo que, tipo assim, né, que evolui assim, que você vê seu crescimento, é nas questões. E eu acrescento mais uma coisa aí, aproveitar os simulados, né? Sim, e uma coisa Aproveitar os simulados. importante é Simular fazer demais, correção dos aproveitar, né? simulados. A correção, né? Porque, tipo Correção, assim, muito eu tinha importante. mania só de fazer. E, tipo assim, errava as mesmas coisas porque eu não corrigia. E às vezes, tipo assim, o seu erro te mostra muito mais do que um acerto, que às vezes foi Claro, chute. claro. Se não for, eu acho que um dos maiores erros do vestibulando, né? É fazer questão e não corrigir direito. Porque você começa a corrigir, igual a igreja falou, você começa a errar a mesma coisa. Você, Você você lembra que eu entra te num falei ciclo isso, né, ali, Gabriel? você Você falou, o lembra que eu Ramon te me falei falou isso isso. uma vez? Às vezes Aham, você acerta uma questão na bamba uhum, e não volta nela para descobrir por que que acertou, por que que era aquilo uhum, mesmo, né? Porque uhum. era aquilo mesmo,
né? Importantíssimo. Ah, outra coisa também, vou te contar, Ramon. Aproveita o professor de vocês. A Ramon sabe disso, ele nem me dava aula quando eu tava no cursinho, mas uma vírgula que eu tinha dúvida, eu tirava uma foto e mandava, Ramon, o que que é isso? Então, eu acho que aproveitar o professor de vocês, e principalmente Verdade. quando vocês estão tendo aula presencial aí, eu não tinha aula presencial no cursinho, eu tive aula gravada, apesar de ter grupo de WhatsApp e tudo para dúvida, aproveitem eles, isso é muito importante. Quando você tiver alguma dúvida, eu tenho certeza que todos os professores aí do Impulso, conheço todos, vão, assim, explicar para vocês com o maior amor do mundo e tentando fazer você entender aquilo mesmo. Então aproveita isso. Isso é muito bom. Isso não só na escola, gente, isso na faculdade. Eu tô vendo aqui o tanto que isso é importante. Não, não entendeu? Pergunta. Tem medo de perguntar, não. E eles E valorizam muito, né? Tipo valoriza assim, muito. porque Valoriza muito. 70% tipo, tá Entra só aqui, sai aqui, entrando entra, aqui e depois eu saindo aqui. procuro isso, depois eu estudo sozinho. E não é bem assim, aproveita aquele tempo que você tem ali, porque quanto mais tempo você estuda na aula, quanto mais tempo você presta atenção naquela aula, você perde tempo em casa, você tira seu tempo de casa, você está aproveitando esse tempo. O Então, menino assim. mudou, gente. O menino mudou muito. Mas o menino mudou Ai, demais. ai, gente. Que maravilha, cara. Caiu as Gente. fichas todas, né? Caíram todas as fichas. É quando eu falo que tudo é possível nesse mundo, gente. Eu falo com vocês. Ah, gente, uma coisa. Pra quem não sabe, eu adoro contar essa história. Júnior que gosta de me ver contando isso. Pra quem não sabe, eu tomei bomba no 9º ano, tá? Então, assim, quem me Mas vê Sabia? hoje também, já. né? Também o Não sabia conceito de disso, não, Ingrid? comunidade que você deu. Não. Você sabe Então, que ele assim, tem um apelido de comunidade, conta pra tá? Ingrid, Ramon. Porque deu um conceito na prova lá sobre o que era Eu nem comunidade, lembro que o eu que vou que te era, eu lembro que era falar, né? Nem comunidade. lembro também mais não. Eu sei que era um trem totalmente fora da realidade. Era, tipo, Era nada a tudo ver. menos comunidade, né? Era tudo, podia ser tudo, menos comunidade. Então, assim, se você acha que você não. Eu já tô atrasado, não tem como estudar mais, gente, tem como. Então, assim, voltando ao que eu tava falando, quanto mais tempo você economizar na aula, vamos dizer assim, você aproveitar o professor ali, menos tempo você estuda em casa. Então, é aquilo que o Ramon falou, 15 minutos de aula dada é 1 hora você tentando aprender sozinho. Então, é bem importante você aproveitar o professor. Então, acho que isso é uma questão muito importante, principalmente no 3º ano. Você tem um integral aí, né? Agora eu vou dar um conselho para vocês dois, tá? Eu acho que a Ingrid já está, até por causa da pergunta que ela fez do Guyton, não sei o que e tal, eu acho que ela já está focada. Mas, assim, apesar de que eu elogiei muito aí a leitura dos textos, trabalhos em inglês, reviews e tudo mais, tá? É muito interessante você ter um autor de referência. É muito interessante você ter um autor de referência em fisiologia, um autor de referência em patologia, um autor de referência em histologia, né? É sempre interessante demais você ter um autor de referência, sabe? Gostar daquele autor, sabe? Identificar com aquele autor. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Facilita muito a nossa linha de raciocínio depois, né? Facilita bastante. Você pegar a linha de raciocínio, Ramon. não pegar uma coisa picada, por exemplo. Eu vou estudar circulatório no livro de fulano, respiratório no livro de Beltrano, Hum. digestivo no livro de ciclano, escritor, você não tem uma linha de raciocínio. É muito interessante, muito importante. Ô, Ramon, para fechar, só vou falar um negócio. E no próprio Guyton, e olha que é uma tradução assim, tem várias edições, tem coisa que você vai olhar, tipo assim, não faz sentido algumas frases, porque é tradução. Então, assim, você fica, gente, não é possível. Às vezes você lê, ainda tem erro porque é tradução. E olha que tem Aconteceu isso comigo no curso. edições do Guyton. Aconteceu isso comigo, foi no livro do Goodman, né? Goodman e Gilman, que é farmacologia, né? Eu não sei que livro que vocês vão usar de farmaco, mas o Goodman e Gilman, nós estávamos fazendo um trabalho no primeiro período, não, terceiro período. A gente estava fazendo um trabalho de vitamina.
vitaminas, sobre megadoses de vitaminas. Isso em medicina ou Megadoses, biologia? medicina. Uhum, Disciplina chamava Química Fisiológica. A gente uhum. estava fazendo um trabalho sobre megadoses de vitaminas. E o texto do Goodman não tinha o menor sentido. Não tinha o menor sentido. A frase que ele colocou lá não tinha o menor sentido. Aí um professor nosso tinha o original, né? Tinha o original em inglês. Simplesmente esqueceu de traduzir um não, né? Tinha um não no meio da frase que não foi traduzido, né? Duas horas perdidas O de que estudo, era uma aposto. frase negativa virou uma frase afirmativa e não fazia o menor sentido. Aí nós assustamos esse dia, viu? Esse dia nós Uhum. assustamos. Foi assim, meu Deus, eu confiava nas traduções e agora, né? Agora tem hora que Igual foder. não vai ser ela, não. Né? Não vai ser ela que vai te ajudar, não. O livro que eu uso em embriologia é o More também. O que eu tô usando, eu acho que é da 13ª edição. Ele também tem muito disso. E, tipo Meu assim, tá é umas tudo frases lá. que não, Meu que acho não que é faz 12ª, sentido, 11ª sabe? primeira. De embriologia. Boa. Eu acho que o meu é 13ª, eu vou até ver, que eu uso baixado, né? Eu não tenho físico, não. Não, Mas meu tem perfeito. é assim, é umas frases que não tem sentido, você fica assim, gente, uns trem esquisito, e é tradução. Tradução, bem-vindo. Muito bem, pessoal. Queria agradecer demais vocês, viu? Torcer demais aí por vocês aí no curso, tá? Eu sei que vocês têm uma ótima base do estudo, né? Da dedicação e tudo mais, mas principalmente do caráter, né? Então são duas pessoas que eu acho que vão ser ótimos na profissão da medicina e é Obrigada. isso, né? O pessoal está precisando muito disso, tá certo? Do caráter, também do carisma, né? Da medicina humanizada, né? Enxergar o paciente como um ser humano, em todas as dimensões, né? Do ser humano, aquela história do conceito de saúde, né? O bem-estar físico, É, mental, social, né? social. Então, Uhum. eu acredito que vocês estão mais que preparados para isso. E vamos ver aí se no final do curso a gente volta a bater um papo, É né? claro que vão Relembrar voltar, aí é como é que claro. foi, né? Com a turma que tiver daqui a 5 anos aí, Segundo. a turma que tiver na relação aqui, voltar e bater um papo, tá bom? Muito obrigado por vocês, um Eu que abração, um agradeço, beijão, amorzinho. muito sucesso aí, Tchau. tá? Muito sucesso para Falei com a você. Ingrid que terça-feira é sem ser nessa, na outra a gente vai te ver lá no Impulso. Tá joia, beleza, estarei Vamos lá. lá que vem. Né? Ingrid, eu vi agora na festa junina, né? Oi. Gabriel estava agarrado, né, Gabriel? Eu tô sumido. Gabriel tá agarrado, tá mais longe, Gente, né? Tá gente, mais juro, tem um longe. mês e meio mais ou menos que eu não vou pro Sete Lagoas, tá? Tá Oh, tenso o negócio. beleza. Oh, beleza. Mas tá acabando, semana que vem Tá acaba. acabando. Nossa, Dá uma gente, sexta-feira eu vou folguinha. pegar o carro aqui, ó, vou vazar. Só Vocês, se ela ainda, descer aí, vocês Sete vão ter umas Lagoas. 2 férias ainda, antes do bicho começar a pegar. Nossa, Ramon, para com Breve isso, não por tem férias O favor. mais, bicho, não. se o bicho não Breve não começou a tem pegar férias mais, ainda. não, viu? Breve, É? Nossa assim, Senhora. breve eu tenho que fazer um estágio, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Fazendo, breve não tem essa folga mais. Deixa eu desligar aqui a gravação, então.